minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Malaquias, talvez um dos livros mais usados hoje em nossa atualidade, principalmente mais no final do livro. Então, Malaquias é muito usado hoje porque há interesse em alguns versículos mais no final deste livro para convencer as pessoas para o propósito errado e fora de contexto. Malaquias faz parte da antiga aliança e nós estamos na nova aliança. Mas, para enganar os adeptos e as pessoas, homens de má fé, de má intenção, têm usado esse livro para propósitos errados, para, infelizmente, ganhar dinheiro. Essa é a palavra certa. Mas o que nós vamos fazer hoje é conhecer um pouco desse profeta que está aqui em nossa Bíblia, faz parte também dos profetas menores e vai nos ajudar um pouco. Nas nossas Bíblias, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. O nome deste profeta quer dizer meu mensageiro. Malaquias, meu mensageiro. Interessante observar isso, né? O profeta quer dizer meu mensageiro, significa que bem descreve sua missão de comunicar, né, uma das últimas mensagens do Senhor ao seu povo antes da chegada de Jesus. Comunicar o seu povo antes da chegada de Jesus. E ele vai fazer isso, né? Então, vai chegar o Messias, mas Deus faz questão de comunicar um pouco mais isso ao povo, né? A chegada de Jesus Cristo. Malaquias foi escrito provavelmente no ano 400 antes da era cristã. No ano 400. Então lembra que do ano 400 até a chegada de Cristo tem um período desses 400 anos, mais ou menos, de silêncio, onde Deus não comunicou com o povo através dos seus profetas. Então, provavelmente, Malaquias foi um dos últimos, né, que Deus usa para fazer isso, né? Mais ou menos um século depois da volta dos judeus do cativeiro, talvez os últimos que voltaram do cativeiro da Babilônia, né? Neste livro, o profeta trata de alguns dos mesmos problemas enfrentados pelos seus contemporâneos, Esdras e Neemias, né, e Malaquias. Combateu a negligência e a hipocrisia. A negligência porque voltaram do cativeiro, mas continuaram negligenciando Deus, e da hipocrisia que eles viviam, né? É bom a gente pensar sempre nisso, né? Porque é perigoso essas coisas. Mesmo dos líderes religiosos, confrontou o desprezo demonstrado por todo o povo, dos principais, né, ou dos princípios divinos, né, os principais ensinamentos do Senhor, né, esses princípios que vêm da divindade para o casamento, criticou a demonstrada pelo povo, né, foi criticado por isso, povo dos princípios divinos, que volta na fonte para poder buscar aquela parte que nos interessa. Talvez um dos grandes erros hoje dos líderes religiosos, do povo que está servindo a Deus, é não voltar nos princípios para a prática. A igreja que serve ao Senhor, ela tem princípios registrados na nova aliança que precisa ser observado, porque Deus não muda. Ele é hoje, amanhã e sempre, né? Podemos observar isso, né? E também uma outra coisa que nós podemos observar nesse livro, né? A mesquinheira do povo, era mesquinho em dar, receber. Eles já voltaram e começaram tudo de novo, mesmo eu. Lembra que Deus pediu sempre as primícias na vida de cada um, né, dos seus. Eles pegavam animal com defeitos, eles davam o resto para Deus. E Deus menciona, peraí, será que eu sendo pai, onde está a minha honra?
se vocês honram os seus senhores, e eu que sou o Senhor. Você vai ver isso logo no capítulo 1, né? Com seu próprio bem-estar, era a preocupação deles de estar mais, né? Material, né? Queriam bem, negligenciando suas responsabilidades para com Deus. E hoje, muitas pessoas ainda estão preocupadas com o seu bem-estar e negligenciando a Deus. Muitas pessoas hoje dão muita coisa, mas para homens, por medo. Porque Malaquias oferece medo, no capítulo 3, principalmente quando fala do dízimo, porque as pessoas falam, vocês estão pobres, porque não deram ao Senhor a 10ª parte do que você tem. E daí por diante, você já sabe muito, não precisa falar muita coisa, né? Malaquias incluiu, porém, uma mensagem esperançosa que olha para a vinda do Messias. Olha, você imagina que não, mas ele mostra a vinda de Cristo. Deus não deixou nesse período todo, mas já está apontando, olha, num futuro vem. E as pessoas até falam, mas por que Deus demora tanto? Nós vivemos minutos, segundos, hora, mês, ano. Deus não precisa de tempo. Deus não tem relógio. Ele faz as coisas na hora que ele determina. Ele é eterno. Lembra que Pedro falou? Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Deus não tem tempo para ele, né? Este profeta, como Isaías havia feito, né, 300 anos antes, né, o que ele está falando agora, falou da vinda de João Batista, foi o profeta Isaías falou, para preparar o caminho de Cristo. Eu já havia falado sobre isso, né? Ele comparou João a Elias, um profeta do Antigo Testamento, com algumas características parecidas. Então, lembra que nós podemos observar que Isaías falou sobre o futuro, outros profetas falaram sobre futuro, né? Os profetas sempre apontou para o futuro. E Malaquias não é diferente. Ele apontou para o futuro. Infelizmente, o homem volta para o passado, mas esqueceu que lá é passado e hoje já é o futuro, né? Este pequeno livro trata dos seguintes assuntos. Capítulo 1. Chama a atenção do povo judeu por não ter retribuído ao Senhor a honra, amor que ele merece, especialmente, né? Deus condena as práticas dos sacerdotes que deveriam ter dado para Deus as primícias, mas ofereciam sacrifícios inferiores. Eles não estavam cuidando, até os próprios sacerdotes que recebiam, separavam melhor e davam o pior e não orientou o povo na pregação que eles deveriam fazer. Capítulo 2, nós podemos observar isso. Continua a crítica dos líderes religiosos, mostrando sua negligência em abandonar as obrigações, né, dos descendentes de Levi e mostrar a santidade diante do Senhor e instruir o povo sobre a grandeza de Deus. Na verdade, é uma das coisas que nós temos que fazer hoje, destacar sempre a grandeza de Deus. Porque eu não sei se você já observou, talvez assistindo pelas redes sociais, televisão ou no grupo onde você vai, falam muito mais do valor do homem do que a grandeza de Deus. Fala muito mais da necessidade do homem do que aquilo que o homem precisa oferecer para Deus. Nós podemos ver que essa prática de erro continua multiplicando, né? No mesmo capítulo, encontramos uma das mais fortes repreensões na Bíblia da prática do divórcio. Podemos observar isso, né? Comparando a quebra desta aliança, a violência, né, que existe isso entre algo tão precioso, algo tão santo que Deus fez, que é a união entre o homem e a mulher. Esta infidelidade é motivo do Senhor rejeitar a adoração das pessoas que não cumpriram
seus votos matrimoniais. E ele usa isso para talvez ajudar a gente em alguma coisa mais importante, porque Deus fala também que vai repudiar a sua noiva, que é Israel, e vai contrair novas núpcias, nova aliança, uma noiva. Aí a gente encontra em Efésios, né, Paulo mostrando que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E ele deu todos os requisitos para que essa noiva fique adornada, bonita, com os enfeites que ele deu, que é a sua santa palavra, porque ele vai buscar ela um dia, né? Capítulo 3 de Malaquias. Nós podemos observar que prevê, né, a vinda de um mensageiro para preparar o caminho do Senhor, né? Uma profecia, né, aplicada a João Batista e seu trabalho como precursor de Jesus. Nós encontramos isso. Malaquias está falando e de repente João aparece pregando no deserto o arrependimento e chamando as pessoas a se arrepender e lavar os seus pecados no Rio Jordão. É o rio que ele usava. Zacarias foi considerado entre os nascidos, entre os homens, o maior. E Jesus ainda diz que o servo do Senhor, por menor que seja, é maior que João Batista. Invertendo tudo isso, né? E João Batista chegou, fez o seu trabalho, abriu o caminho para Jesus, né? Também ele fala de um problema nas práticas religiosas da época, né? Criticando os judeus que não davam os dízimos que a lei do Antigo Testamento exigia. Então, estavam deixando de fora essa prática. Então, percebemos que hoje o homem volta nessa prática, mas está voltando num contexto errado, porque hoje não se faz mais isso, porque é uma das leis contidas no Antigo Testamento. E fala quem quiser, mas está numa prática errada. E ai daquele que pratica uma lei, está ordenado a guardar toda a lei, mas da graça decaístes. Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Especificamente o versículo 9 e 10 fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Mas seja ele quem for, que está trazendo uma prática da antiga aliança para a nova, esse vai ser condenado. Eu não quero fazer parte desse grupo de homens que ensina a doutrina errada para praticar no meio da nova aliança, porque está no contexto errado e ser condenado por Deus. Capítulo 4. Encerra o livro com uma nota final de esperança para o povo do Senhor. Comenta de novo no mensageiro que ajudaria o povo a voltar e a converter-se ao Senhor para evitar a rejeição total. Deus vem trabalhando. Deus poderia ter rejeitado de uma vez por todas, mas no capítulo 4 ele fala que vamos dizer, a palavra final de Deus. Nós sabemos que muitos rejeitaram o Messias lá naquele momento. Mas quando se espalhou a mensagem da cruz, muitas pessoas abraçaram. E por isso nós estamos aqui hoje, envolvido e procurando conservar a mensagem pura que veio do Senhor. Por isso ainda tem pessoas se convertendo a Ele, porque senão Deus iria destruir. O livro de Malaquias é citado como grande frequência nas pregações dos dias atuais. Lembra que eu falei no começo da mensagem? Mas com propósitos errados, né? Os defensores da teologia da prosperidade frisa alguns versículos, especificamente a ordem de Deus sobre os dízimos em Malaquias capítulo 3, versículo 10. É fortemente pregado hoje. Isso de segunda a segunda. E mostrando a situação do homem, talvez por faltas de bens materiais, por falta de emprego, é citado isso. E por falta, principalmente, de não ser honesto com Deus para separar a 10ª parte para dar para o Senhor, né? Para ensinar que as pessoas que dão a 10ª parte do seu salário, o dízimo,
com fidelidade serão abençoados materialmente. Agora nós podemos observar que a pessoa estudiosa da Bíblia, que faz um estudo cuidadosamente, perceberá o erro destes argumentos, pois a ordem e a promessa de Malaquias fazem parte do sistema do Velho Testamento. É uma das leis. Aí alguns citam, mas o dízimo veio antes da lei. Várias pessoas defendem usando esse argumento, mas é um argumento errado. Por quê? Não foi só isso que veio antes da lei. Teve outras práticas que Deus condena antes da lei. Então nós sabemos que ela virou lei, mas quando Jesus veio e removeu inteiramente o escrito de dívida que era prejudicial, ele removeu inteiramente e encravou numa cruz. Colossenses, capítulo 2, versículo 12 ao 15, você vai encontrar esse versículo. Removeu inteiramente aquilo que mostrava a condenação do homem, né? Uma aliança temporária entre Deus e os judeus. Temporária. Essa aliança não é eterna. A aliança eterna está em Cristo, né? Nós podemos observar. Nas passagens do Novo Testamento, que fala sobre o dinheiro das igrejas, encontramos instruções de dar conforme a prosperidade de cada um, sem estipular uma porcentagem obrigatória. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, e segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Seria bom você ler todo o capítulo. Você vai ver as instruções para uma igreja que tinha alguns outros problemas, mas Paulo está dando essas instruções nesse sentido, né? Para eles poderem não falhar, para a gente não cair no mesmo erro que realmente muitos estão caindo hoje, né? Se vamos aproveitar alguma lição de Malaquias para as igrejas de hoje, nós podemos ver que ajudaria muito a refletir sobre o princípio ensinado no primeiro capítulo do livro, quando Deus viu a falta de santidade e de dedicação por parte dos adoradores daquela época. Ele falou que seria bom se alguém fechasse as portas do templo para não permitir a adoração insincera. Malaquias 1:10. Adoração que não é verdadeira. Seria bom fechar aquela porta. Será que Deus mudou ou ele está olhando hoje para as portas abertas, onde está chamando as pessoas, mas a adoração não é sincera? Essa é uma lição interessante para todos hoje. Em outras palavras, ele pediu para, parar de brincar de religião, parar de brincar com a igreja, parar de brincar com as coisas de Deus. Ou faça o certo, ou feche as portas. Não é fácil tudo isso, porque o homem brinca de religião nos dias de hoje. E mesmo tendo voltado depois do cativeiro, cujo nós estamos vendo que Malaquias está falando, o homem continuou brincando de igreja. Por isso Deus levantou esse profeta, um livro bem pequeno, mas um livro muito importante para a gente observar os princípios que Deus quer para a nossa adoração a Ele. Que Deus nos ajude nos dias de hoje a ajudar a outras pessoas a não brincar de igreja, a não brincar com a religião, a não brincar com as coisas divinas que foram escritas para o nosso bem, para nosso crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe e nos ajude a manter a pureza da santa palavra que veio. Porque quem morreu para nos salvar derramou sangue inocente e puro, Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória para os séculos dos séculos. Amém.